Boa noite. A gente tem uma aluna nova, que na verdade acho que faz tempinho que ela está matriculada, uma colega nova, e ela não estava conseguindo entrar no Teams, então eu quero ver se ela consegue. A Tamara. Ah, já entrou. Tudo bem, Tamara? Você queria que você ligasse a sua câmera e o seu microfone só para você se apresentar para os colegas, para eles conhecerem você. E eu também conhecer você, que eu também não sei como é que você é, só para você se apresentar. Não foi só você que chegou depois, também tem a Gabriela, então ela já se apresentou. Vê se você consegue ligar a tua câmera. É só clicar no botãozinho da câmera, ver se. Só para a gente saber se você está dando certo, se você consegue ouvir a gente. Isso. Tudo bem? Então, se fala só para ver se a gente consegue te escutar, só dar uma boa noite para a gente. Dá para escutar? Dá, tá dando. Você não estava conseguindo entrar ou você não recebia os links? Como é que estava acontecendo? É que, na verdade, eu não tinha terminado a matrícula. Me ligaram no dia 5 e eu falei que eu não ia terminar a matrícula, mas acho que acabaram me colocando na turma e eu nem sabia. Então foi isso. Então não é porque estava com dificuldade no Teams. Você nem estava recebendo os links nem nada, então, né? Não. Então tá bom. Então, acho que agora vai dar certo. A gente consegue dar um jeito nos trabalhos que ficaram para trás, então não tem problema, você vai fazendo aos pouquinhos. Aí, se você tiver dificuldade, principalmente na parte de desenho, eu mando para você os exemplos dos alunos que já entregaram e a gente vai te ajudando, tá? Então, não se afobe, tá bom? Tá bom. E hoje, por sorte, a gente vai começar um assunto novo, então, daí, quem sabe, a gente. Talvez você não tenha tanta dificuldade assim. Mas só que para fazer esse assunto novo, eles tiveram uma base de outras coisas. Mas eu posso te mandar exemplo dos trabalhos dos alunos do ano passado, e vou mandar para todo mundo esses exemplos dos trabalhos dos alunos do ano passado, e é sobre análise de obras arquitetônicas, tá? Só que para isso eu vou dar como eu vou dar uma obra de um arquiteto, um dos mais famosos da história, né, do modernismo, eu vou dar primeiro uma base sobre ele, sobre a vida dele, tá? Então primeiro eu vou falar sobre ele e depois sobre essa obra que vocês vão primeiro fazer um exercício, não vai valer nota ainda esse exercício, que é para vocês treinarem sobre esse exercício, sempre eu vou dar feedback. Todos os trabalhos da minha disciplina, vocês sempre podem reentregar. Se tiverem dificuldade, eu dou um feedback sobre o trabalho e eu explico o que estava não estava muito bem, não é errado, né? Nunca nada errado aqui, tá? É, equivocado a palavra, tá? Nunca está nada errado. E vocês postam sempre nesse Classroom do Google lá, e aí eu comento, eu devolvo para vocês, eu dou devolutiva. As devolutivas às vezes são coletivas aqui, porque é para ter um aprendizado geral. A turma toda aprende geralmente quem entrega primeiro serve de cobaia, daí os outros olham tudo e daí aprendem tudo junto aqui. E aí todo mundo pode refazer e todo mundo que tiver afim pode reentregar o trabalho, tá? Podem arrumar, consertar e entregar de novo. Então, quem tira nota baixa é só porque está com preguiça, sabe, de consertar. Então, aqui nas disciplinas minhas, que é de composição, e quando eu tenho oportunidade, como eu tive com a outra turma do ano passado, de continuar com eles, às vezes não dá, às vezes não deixo, né, às vezes troca de professor, que aprenda bastante. Então, a turma do ano passado saiu super bem, né? Nunca tive uma turma tão boa, tão evoluída, que saiu do primeiro ano com nível de terceiro ano, em comparação com os alunos que eu tive na PUC. Então,
Nunca tive mesmo. E olha que em pandemia. Então, foi uma experiência fantástica. Então, é isso. A coisa não é da nota aqui. A intenção não é da nota. A intenção é que todo mundo saia muito bom, tá? Então, vamos lá. Pode, se quiser deixar a câmera ligada, pode deixar. Eu gosto. Eu só vou pegar uma água para eu começar aqui. Eu vou compartilhar a tela. E aí já vou começar a contar a história aqui da Escola de Chicago e do Frank Lloyd Wright, que é um dos meus preferidos, um dos arquitetos melhores do mundo, tá? Eu só vou pegar uma garrafinha de água que eu esqueci e vou compartilhar a tela aqui, tá? Prazer em conhecer você. Prazer. Já volto, vou pegar uma garrafinha d'água. Estão vendo a tela aqui? Compartilhei? Sim. Tá? Então tá. Então, para a gente contar um pouco da história do Frank Lloyd Wright, que é um dos arquitetos que foram taxados, etiquetados como modernista, a gente tem que começar um pouquinho antes, tá? E a gente começa, para começar um pouquinho antes, a gente começa com essa chamada Escola de Chicago. Escola de Chicago também foi uma das coisas que ontem na aula de teoria, e a Tamara, você pode, já está postado lá o vídeo, tá? Quando se inscrever no canal, tem já a aula de ontem de teoria, que a gente falou sobre estilos de arquitetura na história. A gente não chegou aqui nessa época, a gente começou lá atrás na história. Mas a gente explica por que esses estilos arquitetônicos, os nomes vêm depois, né? E a Escola de Chicago é um desses termos dados por um determinado período na história. E a Escola de Chicago foi um períodozinho e localizado lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. E daí tem um porquê, tá? Então, a Escola de Chicago é um períodozinho marcante na história da arquitetura e tem um porquê que tem esse termo. A gente tem uma escola de Curitiba também, depois um dia eu explico, que tem a Escola de Curitiba, que é marcante na arquitetura brasileira. E Frank Lloyd Wright. Então, esse cara, o Louis Sullivan, ele foi muito importante na vida do Frank Lloyd Wright, tá? Ele é de Chicago, ele nasceu em 56, morreu em 24. Então, o Louis Sullivan, ele formou-se no MIT, não sei se vocês já ouviram falar do MIT, Massachusetts Institute of Technology. O MIT ainda hoje é uma das universidades mais importantes do mundo, né? Principalmente na área de tecnologia e de pesquisa científica, né? E também na Escola de Belas Artes de Paris. Então, eles eram muito completos, esses caras, né? E em 79 ele começou a trabalhar com esse cara aqui, o Dankmar Adler. E ele, depois, mais tarde, ele começou a trabalhar no escritório do Adler, que era um cara bastante importante lá em Chicago. E ele viria a ser depois sócio do Adler e parceiro, foi parceiro até 1895, lá em Chicago. E o Sullivan, ele já era um cara bastante inquieto e inconformado com aquela maneira clássica do Adler e de muitos outros dessa época, a maneira clássica deles projetarem lá em Chicago e na região, em todos os Estados Unidos, né? E na Europa também. Ele já era um cara que se distinguia dessa turma toda, né? E ele já queria criar o estilo pessoal e alternativo, né, de projetar. Então, ele ilustrava as intenções dele através das obras e ele também deixou muitos escritos, né? Ele teorizava.
E ele é considerado como um intermediário, né, entre o Adler e os contemporâneos do Adler e o Frank Lloyd Wright, que é muito mais moderno ainda que o Sullivan, que vem a ser muito mais moderno e inovador. Então, a escola de Chicago não é só na arquitetura, tá? Como eu falei para vocês ontem, as ideias, as revoluções, elas começam sempre antes, o que eu falei ontem? No pensamento filosófico, né? Sempre começa assim. Então, ela também é chamada da teoria da ecologia criminal ou teoria da desorganização social. Não sei se vocês já viram bastante filme desses filmes de gangster. Vocês já viram filmes de gangster dos anos 40, 50, 1900? Já ouviram falar de Al Capone nesses filmes? Aqueles filmes de tiroteio de Al Capone, já viu? Gabriel já viu? Eu já. Então, isso era tudo em Chicago. Já ouviram falar dos Intocáveis? São esses filmes de gangster também? Alguém já assistiu esses filmes dessas épocas, assim? Eu já, prof. Quem que falou? Leandra. Leandra. Então, os Intocáveis eram em Chicago também. Então, Al Capone era de Chicago, os Intocáveis os Intocáveis eram Elliot Ness. Elliot Ness ou Less. Acho que era Ness, Elliot Ness. Foi um cara que existiu realmente, os Intocáveis eram os caras foram escolhidos do governo pelo presidente da República, foram colocados lá em Chicago, porque o crime, as coisas de Chicago estavam tão corruptas, igualzinho aqui no Brasil, que até o Supremo é corrupto inteirinho. O Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil é inteirinho corrupto, quer dizer, nós não temos quem nos defenda, nós não temos quem nos proteja aqui no Brasil. E lá estava assim, Chicago era uma cidade muito importante nos Estados Unidos, a economia muito relevante nos Estados Unidos, e a rede de corrupção estava tão contaminada, era tão grande, todo o suborno, tudo, sabe, todos estavam contaminados, a polícia, os juízes, tudo, exatamente igualzinho aqui no Brasil. E lá não eram drogas, naquela época não era droga, era bebida, né? E jogo, e prostituição, e tudo isso. Foi um pouco depois dessa época, né? Foi nos anos 20, essa coisa da lei seca. Então, os Intocáveis foram uma coisa que o governo federal colocou lá dentro de Chicago. Eles eram intocáveis porque eles eram incorruptíveis. E foi assim que eles conseguiram colocar na prisão o Al Capone por causa de uma corruptela de imposto de renda. Não foi pelos crimes, né? Eles matavam todo mundo. E foi assim que eles conseguiram prender o Al Capone. Foi nos anos 20, um pouquinho antes, depois disso aqui. Então, Chicago era uma cidade muito importante no contexto. E foi em Chicago que se construíram os primeiros elevadores. Mas aí vocês já vão entender por quê. Então, essa escola de Chicago começou no pensamento teórico aqui, ó. Teoria da ecologia criminal, ou teoria da desorganização social, uma vertente criminológica que buscou, através da análise empírica da cidade de Chicago, explicar o surgimento da criminalidade. Foi essa teoria. Então, ela tentou, com base na observação, apontar os locais com maior densidade criminal e a razão disso acontecer. Eles estavam tentando arrumar explicações, né? Por que havia tanta criminalidade lá. Então, explica-se. Chicago recebeu um movimento migratório intenso, tinha muitos negros em Chicago, ainda tem. E muitos do sul, né? Louisiana, esses estados do sul, fazendo com que em 1900 tivesse mais da metade da sua população formada por estrangeiros, muitos irlandeses também, estrangeiros europeus também, né? Os quais buscavam melhores oportunidades. Diante desse cenário, foram feitos estudos tanto por meio de inquéritos sociais quanto acompanhamentos individuais. Por isso, a cidade foi dividida dessa forma aqui, ó. Então, o loop, em termos de arquitetura, já vão ver o que é o loop,
onde estão os edifícios altos lá. O Loop é muito famoso até hoje em Chicago, maravilhoso, onde estão os prédios mais fantásticos, né? A área comercial e administrativa, a zona de transição, essa aqui, a zona residencial das pessoas pobres, essa aqui. Isso aqui foram tentativas deles, propostas, né? São as utopias, né? Zona residencial de classe média, engraçado botar a classe média depois das pobres, né? Porque a tendência é sempre jogar os pobres lá para longe, né? E a zona residencial das pessoas ricas, é um negócio que não ia funcionar nunca, né? Mas... E aqui, o loop é esse aqui, ó. É onde começaram a construir os edifícios altos. Então, os primeiros... O Otis, uma marca de elevadores, era um cara daqui, de Chicago. Foi o primeiro elevador construído na história da construção, foi em Chicago. Então, em 1830, houve um crescimento excessivo em Chicago. Então, cria-se um complexo urbano nas margens do rio Chicago, atendendo à demanda de instalações comerciais e habitações. Então, as construções todas ainda nessa época eram em madeira. Em 1855 surgem algumas estruturas, as primeiras estruturas em ferro fundido. Em 1871 que houve o grande incêndio de Chicago e atinge quase toda a cidade. E aí, então, que passa a ser utilizada a pedra como material de construção. E aí passa a ser construir os edifícios em pedra e concreto, começam a utilizar mais a pedra, e depois é que começam os edifícios de concreto. Então, a reconstrução de Chicago é de 1880 a 1900, e aí surgindo o moderno centro de negócios, que é esse Loop, que é esse aqui, o Loop. E aí esses arquitetos, esse aqui, um zoom do Loop. E aí ainda o estilo dos edifícios é esse aqui, o estilo do Adler, né? E esse aqui começa a ser, esse aqui é o estilo do Adler, e o Sullivan ainda trabalha lá com o Adler, né? Então é esse aqui, ó. Em 1886, Adler e Sullivan desenham esse edifício, o Auditorium, um conjunto de edifícios que marca o início da tendência de abrigar escritórios, hotéis e apartamentos. Então, aí que vai começar a abrigar esse tipo de coisa em edifícios altos, aí no centro de Chicago. Mas aí o Sullivan, olha a diferença de estilo, né? Então, essa aqui na obra do Magazine, Sullivan atinge o máximo das suas capacidades. Então, já é um edifício bem mais moderno. A gente tem até edifícios bem parecidos aqui em Curitiba, que são, a gente já começa a chamar esses edifícios de Art Deco, que eu vou dar para vocês uma aula só sobre Art Deco, que já é os anos 20, né? Então, essa obra, como um todo, apresenta mais as características das obras da Escola de Chicago do que o estilo pessoal de Sullivan. Então, olha aqui, ó, arcos, colunas, não tem aquelas colunas gregas que eu mostrei para vocês ontem, ó? Arcos daquele estilo greco-romano, olha os arcos romanos, vocês vão aprender ainda, que no Renascimento vai relembrar, e no neoclássico vai relembrar de novo, que é isso aqui, é um estilo neoclássico. E o Sullivan vai modernizar bastante. Isso aqui já é um pé no modernismo que a gente vai ver ainda. Então, a Escola de Chicago. Então, o Sullivan e Wright, o Frank Lloyd Wright, que a gente vai ver agora, buscavam uma arquitetura para o novo mundo. Quer dizer, uma arquitetura que a forma segue a função. Quer dizer o quê aqui? Que primeiro vem a função. A função, o que é que a gente viu lá do Vitrúvio? É o utilitas, é a utilidade. Então, primeiro vem a utilidade. O que a gente precisa? Lembra do programa de necessidades que a gente viu? A gente escuta o que o cliente quer. Eu preciso disso, preciso assim, eu preciso de escritórios, eu preciso que lá no térreo tenha isso, aquilo, tais coisas. Eu preciso que nos
andares tal, seja que seja um hotel, ou que eu preciso de vários andares de escritório, eu preciso de vários andares de prédios de apartamentos, e essa é a utilidade. Então, essa é a função. Para que serve o meu edifício? Isso é a função do meu edifício. E a forma vem depois, não é a forma antes. Então, essa é uma das grandes críticas do ao Oscar Niemeyer, não do Oscar, ao Oscar Niemeyer. Eu não sou uma grande fã do Oscar Niemeyer, e muita gente também não é, porque o Oscar Niemeyer faz o contrário. Ele primeiro desenha uma coisa lá, uma escultura, e depois ele vai ver o que ele vai pôr dentro. Geralmente é assim. Então, o Oscar Niemeyer primeiro faz a forma, depois ele põe a função lá dentro. E depois que daí vem os engenheiros, os auxiliares, e aí resolve como é que vai enfiar ar-condicionado, depois como é que vai resolver as esquadrias, depois como é que vai... Ele mesmo já disse, os caras que resolvem essas coisas. E eu, então, não sou muito fã dessas coisas, sabe? Eu sou uma crítica, porque crítica não quer dizer que fala mal, tá? Crítica da arquitetura quer dizer analisar a arquitetura, mas eu critico Oscar Niemeyer nesse sentido de ele é mais um escultor, na minha opinião, do que um arquiteto. Então, no começo, os dois foram rejeitados pela sociedade, porque tudo que é novo e desconhecido, e que lembram que eu falei para vocês lá na primeira semana de aula, a Tamara não estava aqui, nem a Gabriela, eu falava que a grande massa da civilização do mundo, ela não entende a visão. E o arquiteto é um visionário. E ele enxerga as coisas antes dela existir. Ele é capaz, ele tem essa capacidade de enxergar as coisas antes delas virarem de ser uma forma. E a 99,7% do planeta é feita de uma massa que não é capaz de entender visão alguma. Então, a gente precisa criar analogias, criar de significados simbólicos para fazer com que essa massa entenda essa visão. E depois, só muito depois, é que essa massa é capaz de entender a visão. E é por isso que a maioria da sociedade rejeita as visões bem antes de que elas comecem a ser apropriadas pela sociedade. Então, no começo, eles foram rejeitados pela sociedade e pelos críticos, como a maioria das obras de arte revolucionárias também. E sua importância na história da arquitetura mundial demorou para ser reconhecida. E o Frank Lloyd Wright descrevia a sua arquitetura como um estilo independente de toda imposição externa, de todo o classicismo, de todo o padrão comercial ou acadêmico. Tá? Então, aqui eu vou traçar um paralelo entre esses dois. Tá? O Sullivan, ele é intermediário, ele não chegou lá naquela revolução ainda, né, que o Frank Lloyd Wright vai chegar. Então, entre os dois, eles tinham em comum essas coisas todas aqui. Eles tinham uma linha de pensamento. O Sullivan e o Wright, eles compreendiam e aceitavam os desafios da sociedade contemporânea e dos novos materiais disponíveis. Eles criavam uma arquitetura experimentalista de vanguarda, né, avançada, fugindo da linguagem comum dos seus contemporâneos e que recorriam ao classicismo. Os contemporâneos dele queriam fazer sempre aquela mesma coisinha dentro da caixinha, dentro da sua zona de conforto. E os dois buscavam os movimentos europeus, mas sem as influências externas. Lá na Europa estava acontecendo um monte de coisa nova também. E que eles queriam criar um estilo próprio deles, americano. Tá? Então, aqui está o Frank Lloyd Wright. Aqui está o Frank Lloyd Wright já velhinho, né? Naquela época lá, ele estava jovenzinho ainda. Ele era um guri. Ele era só um estagiário. Aqui ele já está no fim da vida. Ele morreu em 1959. Então, aqui,
algumas coisas que aconteceram, né? E de 87 a 89, ele troca lá a cidade de Madison, onde ele morava, para Chicago. E ele vai trabalhar lá com esse Joseph Lyman, e eventualmente ele trabalha com o Adler e o Sullivan. E aqui em 89 ele casa com essa mulher, a Catherine Lee Tobin. Aí ele desenha a sua própria casa em Oak Park. Lá ali, Oak Park é um bairro tipo São José dos Pinhais, ali de Chicago. E eu conheci essa casa dele, já vou mostrar para vocês. Em 90, ele é encarregado de. Ele era tão bom em desenhar casas que ele é encarregado de todas as casas do escritório do Adler e do Sullivan. E aí ele nasce nessa época o primeiro dos 6 filhos que ele teve com a Catherine. Essa é a casa dele. Ele não construiu toda ela ao mesmo tempo, ele foi ampliando ela. E ele adorava a arquitetura oriental, principalmente japonesa, e ele era bem chegado em coisas como Feng Shui. Naquela época ele já estudava isso. E é muito legal essa casa, gente. E muito moderna, perto das casas que tinham aqui em volta. Se vocês entrarem no Google Maps, nesse endereço dessa casa, vocês ainda podem ver as casas que ainda tem lá em volta, que são muito antiquadas perto dessa casa dele aqui. São bem neoclássicas as casas que tem em volta. E essa aqui é extremamente ousada para a época em que ela foi construída. Então aqui estão vendo aqui, é um octógono. Se alguém já se aventurou nas coisas de Feng Shui? Alguém de vocês? Ouviram falar de um baguá, que é um octógono que a gente gruda na janela, um adesivo em forma de octógono, que é para você repelir más energias. No Feng Shui tudo tem a ver com octógono. Ninguém nunca se interessou por Feng Shui? Você sabe o que é Feng Shui? Desculpe, eu sempre acho que é óbvio. E talvez vocês nem tenham ouvido falar de Feng Shui. Alguém sabe alguém não sabe o que é Feng Shui? Ou alguém sabe? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é, prof. Então, Feng Shui coisas é oriental e é muito usado para lidar com as energias, tá? É muito usado na decoração, no paisagismo, tá? E trata assim com as energias. Então, por exemplo, paisagistas gostam muito, decoradores também, por exemplo, e trata é usado muito a orientação, né, a Rosa dos Ventos, então o que vem do norte, sul, leste, oeste, nordeste, não, e esses octógonos, eles usam adesivo, deixa eu ver deixa eu sair daqui um pouquinho, entrar para vocês entenderem, né? É isso que eu falei para vocês, às vezes eu acho que vocês todos ouviram falar. É muito importante porque tem a ver com arquitetura também, né? Ó, então isso aqui, ó, tudo tem a ver com octógonos, com direções, ó. Então coloca um octógono desse e vem aonde que localiza a sua cama, aonde... Então tem locais onde está. Isso, as pessoas que curtem essas coisas usam isso na decoração. Feng Shui, deixa eu pôr aqui no paisagismo. Então usam lá, ó. Então faz o caminho, né? O caminho não é bom na entrada leste-oeste, coisa assim. Eu tenho cliente do Banco Regional do Extremo Sul, é meu cliente há 20 anos, e o superintendente contratou uma especialista em Feng Shui, eu tive que mudar o acesso, isso aqui é um acesso curvo assim,
Eu tive que mudar, fazer uma curva assim para entrar, porque a entrada no Noroeste, não me lembro agora, era a entrada do dinheiro, tá? E eu mudei, a porta do banco estava assim, eu tive que fazer assim, assim, uma curva, para que a entrada da porta de vidro é um prédio lindíssimo aqui na João Gualberto, perto do Passeio Público, e aparentemente funcionou, porque quando a gente mudou a direção da entrada aqui, bem assim, é curva assim, eles começaram a receber o banco, e é ligado ao BNDES, eles começaram a receber coisas de clientes, dinheiros que estavam perdidos, que já tinham dado como perdido. Bom, funcionou. Então, tem esses adesivos, tem coisas assim, desse baguá, chama baguá. Tem para vender, tipo espelhado, que você põe na janela. Tem uma janela que está numa direção ruim. Usa venda. Baguá. Aí você compra essas coisinhas, aquário, daí você tem que pôr um aquário naquele lado quando sobe a escada da tua casa, porque daí repele, porque a escada não está num lado bom. Aí você compra essas coisas, põe um aquário, porque a água ali ajuda, repele a energia. Então, essas coisas aí todas são coisas de Feng Shui. Você pôr a sua cama embaixo de uma viga aparente, você corta você ao meio, faz mal para a saúde, e faz mesmo. Eu já tive essa experiência. A minha casa em Barcelona tinha um monte de viguinhas de madeira que atravessavam a cama, eu fiquei 7 noites sem dormir. Aí tive que botar um tecido lá para esconder as vigas e funcionou. Então é isso, ó. Então isso é Feng Shui, tá? Então, muito prazer, digo muito prazer ao Feng Shui. E vocês podem se especializar nisso, se vocês quiserem, tá? Então voltemos à aula e ao Frank Lloyd Wright. Tá bom? Ouviram falar já de Feng Shui, então? Agora sim. Então tá bom. Agora vocês estão vendo os octógonos aqui na casa do Frank Lloyd Wright? Só que Feng Shui é uma coisa que as pessoas começaram a ouvir falar aqui há 20 anos. Agora, essa casa dele aqui foi em no virada do século de 1900, né? Há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Nunca se ouvia falar disso. Ele é extremamente de vanguarda, né? Isso aqui só o Japão se falava disso. Então, aqui nesse octógonozinho aqui, é o escritório onde ele apresentava os projetos dele para os clientes. Cada faceta dessa aqui é uma paredinha onde eram pranchas de projeto, né? Ele pregava uma das pranchas de projeto. Só uma delas que não, porque é onde ele sentava, a mesa dele estava. Esse outro octógono gigante, aqui embaixo, era as pranchetas dos arquitetos, de desenhos. Esse octógono de cima é um mezanino e ficavam os projetistas dos móveis, porque ele projetava tudo. Ele projetava não só os edifícios, as casas, ele projetava o mobiliário, as luminárias, as esquadrias, ele desenhava tudo. Então, aqui em cima ficavam os designers e aqui embaixo ficavam os arquitetos. E o resto aqui era a residência, tá? Então, é fantástica a casa. E esse aqui, o 93, olha, ele adiciona a sala de brinquedos, então ele foi ampliando. Porque tinha um monte de filho, né? Então, esse aqui, essa parte aqui com esse domo, que é uma abóboda de canhão, que vocês aprenderam ontem, ele é só a sala de brinquedos dos filhos. Esse aqui abrem os tampos aqui, as gavetas todas. Ele é uma lareira, né? Porque Chicago é frio pra caramba no inverno, né? Era a sala de brinquedos das crianças. Aqui um dos projetos dele, fantásticos, também em Oak Park.
declarado Unity Temple, é uma igreja. Essa aqui foi chocante, uma igreja completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Ó, ele desenhou as luminárias, as esquadrias, tudo. As cadeiras, os bancos, tudo. Foi declarado patrimônio histórico em 1970. Esse aqui, ele fez uma remodelagem da iluminação. E aqui, em 1905, ele viaja ao Japão. Em 1907, ele desenha essa Larkin Factory. Hoje ela foi demolida. Foi extremamente inovadora. Não, as fábricas não eram assim nessa época, né? Fábricas tinham cara de fábrica. Essa aqui é completamente inovadora. E essa aqui é um banco, né? Completamente diferente. Vocês vão ver aqui que várias coisas dele têm essa cara, daí é facilmente reconhecível. Alguém já assistiu uma série bem grande, bem longa, que tem uma sériezinha eu assisto, teve 13 temporadas, Os Mistérios do Detetive Murdoch. Alguém já viu? Não, ninguém? É a casa... Hã? Quem? Eu não. Já Não? ouvi falar, mas nunca assisti. Lá no final, já na 11ª temporada, o detetive Murdoch, o Frank Lloyd Wright aparece na série e faz o projeto, porque o detetive Murdoch é super genial, ele inventa mil parafernálias e é perto dos anos 1900, a série. E o Frank Lloyd Wright aparece na série e projeta a casa do detetive Murdoch. Então, em 1911, ele muda-se, ele já dá um pé na bunda daquela mulher dele e arruma uma nova mulher e muda o escritório dele para esse talhezinho 1 aqui. O escritório dele passa a ser aqui. Depois de um grande incêndio, morre uma porção dos vários estudantes vão trabalhar com ele e morre um monte de gente aqui nesse grande incêndio, é terrível. E essa história do Hotel Imperial de Tóquio, que ele projeta lá no Japão, ele vai para o Japão, entre 1913 e 1916, é incrível. Porque você sabe que no Japão tem muito terremoto, né? Muito terremoto. E ele vai para o Japão, ele é convidado, já estava famoso, e ele é convidado para projetar o Hotel Imperial de Tóquio. Eu não consegui uma imagem legal, não existe mais o Hotel Imperial de Tóquio, foi demolido. E ele vai para lá e ele ele próprio cria uma forma de fazer as estruturas do Hotel Imperial. Ele faz um tipo de estrutura, tipo sapatas intercambiantes, todas independentes entre si, em concreto. E lá em Tóquio, os engenheiros todos de Tóquio são totalmente contrários à estrutura que ele bolou e eles acreditam na estrutura metálica. Já está super... a estrutura metálica está acontecendo, é a Revolução Industrial na época, né? A Inglaterra, tudo é ferro. E os engenheiros japoneses criticam e acham que deveria ser tudo com estruturas metálicas e tal. E apostam que no primeiro terremoto que houver, o hotel vai ser totalmente desmoronar. E ele constrói, acaba, e é inaugurado o Hotel Imperial de Tóquio, e ele volta para os Estados Unidos. E quando ele está vindo, ele sabe que houve um gigantesco, um dos maiores terremotos no Japão. E ele fica sem saber se o hotel dele resistiu ou não. E é um dos maiores terremotos que o Japão enfrentou. Tóquio é quase toda destruída. Tudo que foi feito em estrutura metálica vai abaixo. E depois ele recebe um telegrama do imperador
E é muito bonito o texto. Aqui está uma imagem melhor, jardins e tal. E aqui está o, o texto do imperador. Caro Mr. Wright, o primeiro choque foi suficiente para colocar muitos edifícios ao chão, e o segundo choque facilmente nivelou o que o primeiro tinha esquecido. Labaredas se viam saindo de todas as casas, e as pessoas que sobreviveram à queda e procuraram locais de segurança fora dos edifícios foram mortas pela fumaça e o calor abrasador, queimados centenas e milhares. Todo o aço dos edifícios provou ser fatal, suficiente para mostrar que nossos arquitetos eram tolos. Que glória ver o Imperial em pé no meio das cinzas de uma cidade inteira. Glória para você. Sinceramente, Arata Endo. É o imperador. Então, mostrou que ele estava certíssimo e que tolos eram todos eles, aqueles que duvidaram dele, né? Todo o aço, né, dos edifícios provou ser fatal, suficiente para mostrar que nossos arquitetos eram tolos. E ele estava certíssimo. E toda a estrutura que ele inventou, né, ele criou, que ela, com o tremor da terra, as sapatas que ele fez, elas se moveram junto com o terreno e o hotel não se abalou, ficou em pé. Aqui são imagens, os desenhos dele, né? Eram desenhos à mão, todos naquele tempo. Até que o projeto, como aquele se incendiou, né? Aquele escritório dele, aí ele, no Arizona, ele construiu esse Taliesin 3. Taliesin é um nome celta, né? Das origens dele. Tem até hoje esse, onde foi o último escritório dele. E ainda tem uma fundação hoje lá, e aprendizes de arquitetos trabalham até hoje lá, no Arizona. Aqui, outras casas do mesmo estilo dele, parecida com a que vocês vão fazer o exercício de análise da obra. Outras casas. Essa fábrica, a Ceras Johnson, extremamente revolucionária, fantástica. Também todo mundo duvidava dos pilares que ele inventou e os efeitos de luz maravilhosos. Ele desenhou também os móveis, as estações de trabalho. Aqui o prédio externamente, na época, né, de 1936, uma fábrica extremamente moderna para a época. Quem trabalha lá até hoje, né, é maravilhoso o espaço interno e os efeitos de luz. E essa que vocês viram o vídeo? Assisti na aula, quando você mostrou. Que já foi considerada a casa mais bonita do mundo, né? A Casa Kaufmann ou Casa da Cascata, que está em inglês Falling Water. Aquele vídeo com aquela música, né? É simplesmente maravilhosa. E tem toda uma... É legal quem entrou no site daquela arquiteta, ela faz uma análise também, e tem a história, né, que ele foi para lá, ele recebeu a encomenda do cliente, não fez, ficou enrolando, e aí ele soube que o cliente ia chegar no dia seguinte, e numa noite ele desenhou esse projeto. E conseguiu encaixar essa casa toda nessa... E o cliente não esperava isso, ele queria que ela fosse integrada na natureza, mas não esperava que fosse tão integrada assim. Ele chegou a desviar, a fazer uma viga desviando aquela árvore, né? A viga fez uma curvinha para encaixar na árvore, e toda encaixada na cascata.
outra casa, né, refletida na piscina. E ele fez também um projeto, esse foi um projeto de utopia, que a gente vai estudar também as utopias das cidades, lá em teoria. Aí foi uma imaginação dele, ele se aventurou nessa área de urbanismo, que era uma utopia de cidade, né? Que seria a cidade perfeita, cidade-jardim, né? Então, para ele, a cidade industrial, enredada pela máquina, perdeu a sua natureza, a sua lógica interna e a sua essência, e arrastou consigo os cidadãos, que, prisioneiros do maquinismo infernal, perderam as suas referências, acabando por se tornarem marionetas, de produzir, de rentabilizar, de multiplicar. Devido à grande cidade industrial ter abandonado o valor da terra, largando no esquecimento o verdadeiro valor do humano. Ele foi o arquiteto dos 3 arquitetos que eu considero os mais interessantes, dos modernistas. Ele foi o arquiteto mais ligado à natureza. Então, ele foi apelidado de um organicista, né? Ele gostava da arquitetura orgânica. Então, ele foi o mais diferente desses 3 modernistas mais importantes, né? Então, a violência e o rumor mecânico da grande cidade agitam a sua cabeça urbanizada, enche os seus ouvidos urbanizados. Então, uma agitação perpétua excita-o, rouba-o a meditação e a reflexão. Ele torna-se um agente vendedor de ideias rentáveis, um viajante que explora as fraquezas humanas, especulando com as ideias e invenções dos outros, um parasita do espírito, perpétuo escravo do instinto gregário, submisso, um poder estranho. Então, é uma fantasia. Por isso que é sempre uma utopia, né? Aquilo que não é possível. Porque, na verdade, todos os que tentaram fazer essa cidade perfeita nunca acontece realmente, né? Porque sempre que se tenta realizar, não funciona. O único que tentou realizar e funcionou é o Le Corbusier, que a gente vai também estudar um pouco sobre ele, que Brasília foi elaborada em função das ideias do Le Corbusier, e aconteceu, mas não é uma coisa maravilhosa de se viver, né? Então, essa aqui foi a ideia dele, dessa cidade, da Broad Acre City, que é uma ideia dele dessa cidade. O projeto, vocês já viram o Guggenheim, lá em New York, foi o projeto dele, já estava bem no fim da vida, né? Foi terminado em 59, e ele acabou não indo na inauguração, porque ele já tinha acabado de falecer. Se não me engano, esse edifício aí aparece no filme do MIB. Provavelmente, né? Eu não vi o filme inteiro, mas aparecem muitas coisas, né? Muitos filmes. E foi uma grande ideia dele de fazer o museus na própria rampa, né? Você vai subindo e as obras de arte estão nesse caminho, né? No próprio caminho. E é muito legal. Esse eu não tive o prazer de ver. Fui várias vezes para lá, mas não fui no museu. É muito legal, o Guggenheim. Também ninguém acreditava que ia funcionar quando ele estava fazendo, né? Parece um bolo de noiva, né? E essa é a casa que vocês vão fazer o exercício, tá? É a Robbie House. É patrimônio também. Hoje o cliente era o Robbie, Frederick Robbie, e é muito maravilhosa. Vocês estão vendo essa varanda aqui, ó? Tem um balanço incrível, balanço. Ontem eu expliquei para vocês o que era vão livre. Então, vão livre é o espaço entre pilares. E balanço é aquilo que está sem pilares, né? A laje ou a cobertura que está em balanço, que está balançando mesmo, que não tem um pilar segurando, tá? Então tem um balanço incrível aqui, sem pilar sustentando. E ela tem um desenho maravilhoso.
Então, hoje ela é um museu, né? Ela está lá para ser visitada. Ela fica bem pertinho, dá para ir a pé até aquela casa dele própria, lá que eu mostrei dos octógonos. Fica lá em Oak Park também. E eu coloquei vários links aqui do YouTube. Ela é tão famosa, tanto quanto aquela dele, tanto que tem um monte, todos esses links aqui são de 3D, são de maquetes 3D no YouTube lá. Então, que vocês vão poder pesquisar para ajudar no exercício que vocês vão fazer de análise da obra, tá? Então, eu vou clicar aqui em alguns deles para a gente ir vendo lá. Então, esse aqui já está mostrando uma setorização, tá, gente? E eu vou compartilhar aqui, pode dar uns scraps para vocês, mas não faz mal, porque vocês vão poder acessar depois. Então, já está aqui esse aqui. Deixa eu ver se esse é o da setorização. É o próprio. Tá aparecendo no YouTube já? Sim, prof. Tá, ele está dizendo que ele quis ser capaz, né, de... Deixa eu parar aqui para traduzir. Que ser capaz de ver, de observar para fora na rua, né? Sem que os vizinhos pudessem. Ele queria ver lá fora, mas os vizinhos não pudessem ver lá dentro, né? Acessar a privacidade dele. Né? Então, uma maquetinha 3D, tem uma porção na internet. E foi legal que esse aqui, ele já fez meio que o exercício para vocês, tá? A entrada é posicionada, né, no lado norte, que está longe da rua, né, da exposição da rua, né? Do lado exposto da rua, usando o terraço lateral. Lá, ó, aqui, ó. Tem a flechinha. Quer dizer, o cara aqui, ele fez a maquete e já está meio que fazendo exercício aqui. A entrada de carros, a setinha, e aqui a outra entrada aqui, ó. Então, ele já meio que está fazendo exercício para vocês. Aqui, privado e público. Com como o lote é estreito, né? O Wright dividiu o volume da casa em 2 longos blocos. Então, ele já coloca aqui os nomes a sala de brinquedo, a sala de bilhar, o depósito, o hall de entrada, aqui o depósito, né, de aquecimento, que lá tem que ter aquecimento, né, garagem. Perfeitamente proporcionados, né? Aqui está a setorização, né? Público, privado, ó. Ó, o andar de baixo providenciou, né, uma área para play area, né, para as crianças, e aqui o andar principal permitiu aqui salas públicas, né, e ainda acima e acima do olhar dos pedestres. Né, público-privado. Ou íntimo, né, e social. Você pode mudar o nome, né?
É ali privado. Esse andar superior é totalmente privado, ou íntimo, como a gente chamou lá no nosso exercício de teoria. Ele vê as coisas através do canto dos seus olhos, né? Ele nunca olha diretamente, né? O John, filho do Wright, escreveu isso em 1946. Aqui, plano diagonal. Isso aqui foi o jeito da pessoa que fez a análise, é o jeito que ele escolheu analisar, tá? O princípio da diagonalidade permitiu um novo senso de liberdade, de respirar, né? E conexão com a natureza. Você pode ver aqui, né, as coisas. Aqui ele vai analisar a fachada, né? O plano foi a solução e a elevação foi a expressão de um todo orgânico integrado. Ó, analisando a fachada. Aquilo que a gente viu em Gestalt, né? Tem aqui repetição, tem, né, sequência, tem simetria aqui, ó, no centro, simetria. Tem uma porção de coisa aqui para analisar, além das que ele está analisando. Tem mais coisas do que ele fez, tá? Vou pegar mais outros aqui. Esses aqui são só desenhos, vão fazer maquete, eu acho. Isso aqui é legal para vocês terem uma noção de como faz maquete, né? Ó, fizeram uma maquetinha da casa. Só vou passar rapidinho, assim, só para. É só vocês digitarem Robbie House, lá vai ter vídeos, filmes, mas eu só peguei das maquetes 3D aqui para vocês e esse aqui está analisando também. Fluxo, ó. Passa por todos os ambientes.
Essa vai só por fora, né? Aí tem outra que vai todo o interior. Mostra todos os móveis. Olha as esquadrias. É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês o que é que vocês têm que fazer. Gente, no prédio anterior que eu morava, o prédio não tinha grade na frente, aqui pertinho de onde eu moro agora. E aí o síndico me pediu para eu desenhar a grade do prédio. E aí tudo que a gente faz, né, casa de ferreiro, espeto de pau, as pessoas acham que é ruim. E o que eu fiz? Eu peguei e copiei uma das esquadrias do Frank Lloyd Wright e fiz a grade do prédio. A grade, os portões das garagens e tudo igualzinho a esquadria do Frank Lloyd Wright. Peguei um livro sobre Frank Lloyd Wright e passeei pelos todos os apartamentos, eram só 7 apartamentos, e disse que não era um projeto meu, que era um projeto de um dos maiores arquitetos da história, e que era uma referência. Todo mundo achou lindo de morrer, e está lá, é uma das grades mais bonitas aqui do bairro do Batel, e está lá até hoje, e é maravilhosa mesmo a grade do prédio. E ninguém nunca reclamou da grade, porque se fosse minha, todo mundo ia achar horrível, né? E realmente ficou muito linda a grade, que é a reprodução de uma das esquadrias do Frank Lloyd Wright. Então é assim que a gente faz, para não falarem mal da gente, né? Que casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente não faz as coisas pro prédio da gente, porque senão todo mundo xinga. Então vamos lá. É isso aqui que vocês vão fazer. Nós vamos analisar essa casa. Agora é exercício, tá, gente? Vocês vão exercitar para tirar todas as dúvidas, porque depois a que vai valer nota vai ser a próxima, que não vai ser do Frank Lloyd Wright, vai ser do Le Corbusier. Então, a gente vai analisar a casa, a Robbie House. Então, a gente vai analisar em relação aos setores, vocês aprenderam lá em teoria, aos acessos, às circulações, aos fluxos e à fachada, mais ou menos do jeitinho lá que o rapaz mostrou. Os eixos horizontais e verticais, as massas, né? Horizontais, verticais, a hierarquia entre elas, se ele é mais vertical, se é mais horizontal, como é que ele resolveu isso, os elementos marcantes e a função desses elementos na fachada, as janelas, né? Como é que ele usou isso aí nas esquadrias, repetição, sequência, ritmo, diferentes texturas, a marcação na fachada, texturas de materiais, né? Paisagismo, né? Mais coisas assim. Paisagismo, inserção no terreno. E é isso aí. Vou repetir aqui a página. Áreas livres versus área construída, né?
proporção de ventilação versus iluminação. E aqui em relação ao entorno, né? Essa casa em relação às casas que estão na vizinhança, isso a gente faz entrando lá no Google. E aqui tem fachada, planta, as plantas estão aqui, e mais coisas vocês podem conseguir lá na internet, tá? Algumas imagens eu coloquei aqui. Esses aqui eu já vou tirar porque eu usei na aula passada lá. Nos exemplos que eu pedi para vocês verem aqueles vídeos da Ana Baroncelli lá, para ajudar, como é que ela fazia, né? E aí eu vou mandar também alguns trabalhos dos alunos, do outros alunos. Então esse aqui eu já vou mandar para a Leandra, mandar para vocês. E os trabalhos dos alunos também. Mas os trabalhos dos alunos têm defeitos, tá? E eu quero discutir com vocês os defeitos. Não estão todos perfeitos. Um deles, por exemplo, é esse aqui, ó. Então, eu peguei assim os que eu achei melhor, mas eles não estavam completos. Então, eles fizeram esse aqui o semestre passado, que era uma análise de referência. Eles iam projetar o Museu da Pandemia, que ele foi o projeto deles, mas antes eles tiveram que analisar uma referência. E essa equipe aqui escolheu essa referência do Memorial Act Guadalupe. Elas escolheram essa aqui. E aí elas colocaram uma capa aqui, inspiração para o Museu Memorial da Pandemia, essa equipe dessas duas alunas. E aí elas colocaram aonde ele está localizado, isso aqui está certo, tem que pôr, aonde fica, tá? Fica aqui, né, o mapa de onde está. Às vezes é bom colocar um zoom, tá? Que fizeram, faltou um zoom, que puseram lá na ilha. É bom colocar o terreno onde está, bem mais próximo, tá? Então, simbolicamente, foi construído uma antiga refinaria, uma historiazinha, é legal ter uma historiazinha. O espaço, o edifício é composto por área de pesquisa e tal. Então, o terreno é legal, explicar o terreno onde está. Aqui um zoom lá da área, né? Mas é legal ter o mapa também do zoom. A planta do terreno tem que ter. Aí elas fizeram aqui, isso aqui em perspectiva, mas eu prefiro que seja em planta, assim. Tudo aqui que elas mostraram assim, pátio, caixa, preta, praça, eu preferia que fosse mostrado aqui, na planta. Aquelas setinhas todas que estivessem aqui na planta. Isso aqui, setorização, que vocês aprenderam, tem que ter, ó, a legenda, área cultural. Oi? Eu não sei se é só pra mim, mas o meu tá no mapa ainda. Os outros também? O meu também Sim. tá. Aqui no mapa? Tá no mapa também pra mim. Então, vou mais devagar. Mudou? Me avisem se mudou. Ainda não.
Não mudou ainda? É só slide. Vou voltar, vou compartilhar outra vez. E agora? Pra mim não tá aparecendo absolutamente nada. Eu não sei se é a minha internet. Pra mim também Quem? ficou tudo preto. Ué? E agora? Agora foi. É? Então, vou voltar no mapa. Me diga se mudou o slide. Mudou o slide? O Não. meu não. Ixi. A minha tá cheia aqui, internet. Será que é o Teams? Não tá mudando o slide, é? Não mudou ainda? Não. Não. Tá aparecendo? Pra mim tá tudo preto. Pra mim também. Tá dando uma travada bem legal na sua câmera, prof. Caramba. Deixa eu pôr a tela de cá para ver. Vamos ver. Veja agora. Agora mudou. Mudou? Troquei as telas. Vamos ver se. Agora foi. É? Vamos ver então. Vou voltar aqui no slide anterior. Mudou? Sim. Mudou. É. Então vou voltar no mapa. Então elas mostraram onde fica. Eu preferia que mostrasse esse, que fica lá na ilha, né, de Guadalupe. Mas aí eu preferia que mostrasse agora um zoom do terreno do museu, tá? Para dar um zoom. Aí, simbolicamente, aqui tá, é legal, nas Antilhas, né? E o espaço é composto, tá? Isso aqui também é bacana. Aqui uma geral também, tudo bem. E isso aqui que elas mostraram, ó, as setinhas do pátio central, raiz de prata, caixa preta da sala, é bacana aqui, mas eu preferia que mostrasse aqui, na planta, e não na perspectiva, tá? Aqui tá mudando? Me digam se tá mudando. Agora parou de mudar. Aqui a planta apareceu. Voltou. Hã? Apareceu a planta? Tá no slide 11. Agora foi pro 10. 10, tá, é o 10. Agora o 11. Setorização. Oi? Ainda tá no 10. Oh, God. O 11 é setorização. Eu vou voltar aqui nele. Tá, veja se foi. Setorização 11. A minha tela tá preta.
Foi? Não. O meu tá tudo preto. Caramba, é o Teams, sabe? Não é a minha internet, não. Não adiantou eu mudar de tela aqui. Ainda não? Preta ainda? O meu tá Pra tudo mim preto. tá preto. O meu tá preto também. Aí agora foi. Você tirou. Caramba. Então, essa setorização que vocês aprenderam lá, com a legenda, e chamaram de área cultural, área de serviço, nós pode chamar setor cultural, setor de serviço, setor comercial, que no caso da casa nossa era setor íntimo, setor social, setor de serviço, tá? Tanto faz. A área ou setor é a mesma coisa, tá? É isso que tem que fazer lá. Então, os passos, aí fizeram aqui, eles fizeram um zoom do setor, não precisa fazer isso. A tela não tá mais compartilhada, professora. É, mas eu continuo compartilhando. Que paciência, viu? É, eu estou trocando aqui de novo. Tá com defeito mesmo o treco. Eu acho que eu vou mandar o arquivo. Todos vocês estão com o arquivo aí que a Leandra mandou. Acho que é melhor vocês olharem vocês e eu explicando, né? É o arquivo da memorial aí é o exemplo Mônica. A senhora enviou para mim hoje, prof? Acabei de enviar Nossa, não chegou nada? no WhatsApp. Não chegou nada? Ah, não foi mesmo. Tá indo lá. Será que é minha internet, então? Não tá indo mesmo. Então é a internet. Gente, eu vou sair e voltar, tá? Só um pouquinho. Vou desconectar e conectar de volta, tá?
Oi. Caiu aqui diretão, demora um tempão para voltar, para iniciar o roteador, e tá bem ruim mesmo. Tá bem fraquinho o sinal, por isso que vocês não receberam nada e não enxergaram nada. Alô? Oi? Oi, prof, dá para te escutar, só tá travando um pouquinho. Eu acho que eu vou ter que completar e explicar amanhã. E aí, mas em todo caso, eu já estou mandando os arquivos para a Leandra, eu quero que daí vocês deem uma olhada, e aí eu explico tudo que não tá legal nesses exemplos que eu estou mandando para vocês, a gente analisa o que não estava bom, e aí eu explico melhor amanhã direitinho, que está muito esquisito hoje. E esse trabalho vai ser para quando? Então, isso que agora que vocês vão fazer da Robbie House é exercício, tá? Vocês vão fazer exercício, a gente vai tirar todas as dúvidas e depois a gente vai fazer o trabalho mesmo para valer com outra casa, tá? Não com essa. Essa aí é o exercício, para vocês exercitarem, tá? Vou fazer a análise dela. Slide ou não precisa? Oi? O exercício já tem que ser no slide ou não? É para você, é o jeito mais fácil de vocês apresentarem, porque daí vocês apresentam num arquivo só, porque são muitas pranchinhas, né? Como as meninas apresentaram o ano passado. É um jeito mais fácil, num arquivo só, porque senão vocês têm que me mandar muitas páginas, é muito complicado para eu avaliar. Então é melhor colocar no PowerPoint mesmo, ou Canvas ou outra coisa que vocês dominem, né? Vocês que veem a forma melhor. Mas tem que me mandar num arquivo só para eu avaliar. Então, eu estou mandando 2 exemplos, ainda não está rolando, porque está muito ruim a minha internet, quero ver como é que eu vou fazer para a próxima aula agora. E acho que vou ter que ligar lá para Claro, que é o meu provedor. Ainda não está indo para você, Liana, mas daqui a pouco vai, tá? E amanhã a gente vê com mais calma daí. Tá ok, então, prof. Assim que chegar, eu já encaminho, tá bom? Tá rodando aqui as rodinhas, tá bom? Aí ela já manda para todo mundo e amanhã eu explico bem mais com calma. Mas enquanto isso, eu quero que vocês vejam os vídeos. Eu vou colar os links para a Leandra aqui também para ela compartilhar. Mas eu quero que vocês procurem os de vocês também, tá? As pesquisas de vocês da Robbie House. Eu vou mandar esses que eu pesquisei, mas eu quero que cada um pesquise os seus próprios. Ok? Até mais então para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Até, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.